Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuamos com nosso curso do Credo de Santo Tomás de Aquino. Corresponde neste dia a ver o artigo número 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Diz Santo Tomás: do mesmo modo como é necessário ao cristão crer na encarnação do Filho de Deus, também lhe é necessário crer na sua paixão e morte. Disse São Gregório: não nos teria sido útil o seu nascimento se não nos tivesse redimido. Então, começa colocando a importância deste mistério. Assim como a encarnação era um mistério central, importantíssimo, assim também no mistério da paixão é muito importante, porque é o mistério de nossa redenção. Tal verdade, ou seja, que Cristo morreu por nós, é tão incompreensível que a nossa inteligência mal pode conhecê-la, ou antes, nossa inteligência não poderia, nem ao menos, imaginá-la. Isso é confirmado pela revelação, Atos 13:41. Eu vou fazer ainda em vossos dias uma obra tal que não acreditaríeis se alguém vos narrasse. É uma obra que está fora da inteligência humana, da capacidade e da imaginação humana. Um Deus morrendo por nossa salvação. É justamente o problema que tem o apóstolo Pablo em Atenas, quando ele prega a morte e a ressurreição, é como que aí não podem aceitar isso. E até que a morte de um Deus, sim, mas o mistério completo com a ressurreição, aí não. Diz o profeta Abacuque: realizo em vossos dias coisas que não acreditaríeis se alguém vos contasse. Tão esplêndida é a graça de Deus e seu amor para conosco, que Ele fez por nós mais do que podemos compreender. Não se deve, porém, pensar que quando Cristo morreu por nós, sua divindade também tenha morrido. Nele morreu somente a natureza humana. Não morreu como Deus, mas como homem. Isto é bem importante e Santo Tomás vai dedicar um pouco de tempo a explicar, porque a morte de Cristo é uma morte na natureza humana. Deus não pode morrer, por natureza não pode morrer, senão não seria Deus. 3 exemplos ajudar-nos a compreender essa verdade de Santo Tomás. E aqui, quando temos o texto na mão, ao menos esta edição que eu estou utilizando, temos que ter uma grande atenção, porque não fica bem dividido, bem separado, sino que parece que está um detrás do outro. Então temos que estar bem atentos para ver a diferença de quando está falando do primeiro, do segundo, do terceiro. Primeiro dos exemplos, eu vou dividir bem. Um deles o encontramos em nós mesmos. Quando um homem morre, sua alma que se separa do corpo não morre. Morre apenas o seu corpo, a sua carne. Ocorreu o mesmo na morte de Cristo. Aparentemente, sua morte não foi maior do que se matassem qualquer outro homem. Na realidade, não foi assim. Então, o que diz Santo Tomás? Na morte de Cristo, acontece uma coisa semelhante, porque ele era homem, que é o que acontece com a morte de qualquer homem. O homem morre o corpo, mas a alma não morre. Quando Cristo morreu o corpo, mas a alma de Cristo não morreu, e não morreu a divindade, porque isso, como já expliquei, é totalmente contrário à natureza divina. Segundo dos exemplos que ele coloca: se alguém mancha as vestes de um rei, comete uma falta tão grave como se atingisse a própria pessoa do rei. Os judeus agiram assim. Embora não pudessem matar a Deus, ao matarem a natureza humana assumida por Cristo, mereceram a punição como se tivessem matado a própria divindade. É verdade, não podiam matar a Deus, de fato não mataram a Deus, mas a intenção era matar a Deus. Então, a punição está em relação com sua intenção. E então chega Santo Tomás ao terceiro dos exemplos. Como já dissemos, o Filho de Deus é o Verbo de Deus. O Verbo encarnado é como a palavra de um rei escrita numa folha de papel. Se alguém rasga essa folha, é considerado tão culpado como se tivesse rasgado a própria palavra do rei. Eis porque os judeus pecaram gravemente
como se tivessem matado o Verbo de Deus. Terceiro exemplo é muito semelhante ao segundo que colocou Santo Tomás, porque aqui, assim como no segundo era a veste, aqui a palavra do rei escrita. Rasgar um decreto do rei é como rejeitar diretamente a palavra do rei e se merece a punição que mereceria aquele que ataca o rei. A mesma punição. Então diz Santo Tomás, se se merece negativo a mesma punição, nós podemos acreditar que também Cristo mereceu por não ter morrido ele, mas justamente o pecado dos judeus foi grande. Pode alguém perguntar, que necessidade havia de o Verbo de Deus padecer por nós? E aqui eu acho que está o tema principal desta aula de hoje, o motivo da paixão de Cristo. Santo Tomás dará vários motivos, mas não somente que é o tema principal da aula de hoje, sino que para nós tem que ser, de alguma maneira, o motivo central de nossa fé, e nós temos que conhecer os motivos de por que morreu Cristo, por que ele fez um sacrifício assim, sendo que também podemos dizer, Cristo poderia ter morrido, ter nos redimido com uma gota do seu sangue, como dizem os teólogos. Mas ele escolheu este tipo de morte. Há motivos. Bom, aqui estão os motivos. Santo Tomás vai dar eles. Diz, antes de entrar diretamente nesses motivos, grande necessidade podemos apresentar em particular duas razões. A primeira é que os padecimentos de Cristo foram remédio para os nossos pecados. E provavelmente, se eu perguntava para vocês, bom, por que morreu Cristo? A maioria ou todos vocês iam responder, e porque tinha que pagar por nossos pecados. Mas Santo Tomás diz, a segunda é que eles, os padecimentos de Cristo, serviram de exemplo para as nossas ações. Então estão os dois motivos principais, para pagar por nossos pecados e para ser exemplo de nossas ações. Podia Cristo pagar nossos pecados somente com uma gota do seu sangue? Poderia, por exemplo, ter nos redimido com a circuncisão, que já exigia de alguma maneira um pouco do seu sangue? Podia, mas o exemplo faltava. Santo Tomás aqui coloca os dois elementos como muito importantes e dá esses motivos para a escolha que Deus Pai, ou a Santíssima Trindade, em realidade, faz sobre como seria feita a redenção. A paixão de Cristo, e ele vai entrar primeiramente com isto, como efeito foi remédio para todos os males que nos resultaram do pecado. E aqui estamos dentro do primeiro motivo, remédio do pecado. 5 males resultaram dele, do pecado. O primeiro consiste na própria mancha do pecado. O ser humano, depois do pecado, ficou manchado. Quando um homem peca, contamina sua alma, visto que a virtude embeleza e o pecado desfigura. Lê-se no livro do profeta Baruque: que é isto, Israel? Por que estás tu em terra inimiga, definhando em terra estranha? Por que te contaminaste com os mortos? No 3:10, capítulo 3, versículo 10. A paixão de Cristo lavou essa mancha, diz Santo Tomás. Mediante sua paixão, ele fez do seu sangue um banho com o qual lavou os pecadores. Lavou-nos de nossos pecados com o seu sangue, diz a Escritura, Apocalipse 1:5. Então, primeiro motivo de porque, primeiro dos males, em realidade, do pecado, é a mancha do pecado. A paixão de Cristo que faz? Limpa essa mancha por meio de quê? Do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No batismo, continua Santo Tomás, a alma é lavada no sangue de Cristo, do qual o sacramento do batismo recebe sua força regeneradora. É o sangue de Cristo que prepara a água que será utilizada para o batismo. Por que a água é pura? Por si mesma? Porque a água lava por uma virtude natural? Não, pela virtude do sangue de Cristo. Por isso, quando alguém se mancha com um pecado, faz uma injúria a Cristo, e este último pecado é maior
do que qualquer pecado cometido antes do batismo. E isto realmente não sei se é muito conhecido, mas é forte realmente. O pecado cometido depois do batismo sempre é maior que o pecado cometido antes desse sacramento. Porque não é o mesmo pecar uma pessoa sem ter se comprometido com Cristo, com esse compromisso sublime que é o santo batismo, que uma pessoa pecar depois desse sacramento, no qual há um compromisso novo e especialíssimo. Evidentemente, isso se irá acrescentando quando pensamos, por exemplo, na confirmação, na crisma, há um compromisso ainda maior, mas já depois do batismo, o pecado é maior, porque de alguma maneira o fiel, aquele que se batizou, é um consagrado, já tem uma consagração especialíssima. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, desde que a sua culpa seja provada por 2 ou 3 testemunhas. Estou lendo da carta aos Hebreus 10, 12. Pensai bem quanto maior não deve ser o castigo que merecem aqueles que desprezam o Filho de Deus. É maior. Se o pecado de Moisés já tinha como consequência a morte, pensemos que há muitos pecados quando lemos a Torá, sobretudo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, encontramos muitas leis, e essas leis com punições grandes até a morte. Se a lei de Moisés levava a isso, quanto mais aquele que pecou com uma consagração diferente e superior, que é a consagração do santo batismo. Por isso a mancha do pecado para o batizado, certamente que é maior, é um peso maior, e indo às últimas consequências, até sofrerá mais no inferno pelo fato de ter pecado como cristão. Isto tem que dar para nós que estamos fazendo esta aula como uma compreensão maior da realidade do pecado. Às vezes ficamos com pequei, bom, vou me confessar e acabou o problema. Não é tão fácil. O pecado é uma realidade transcendental. É uma realidade que afeta minha pessoa, afeta minha vida de aqui para frente, porque até há pecados que marcam para sempre, e afeta a criação inteira. Por isso, não é simplesmente fiz um pecadinho ou um mais. Não, o pecado é uma realidade que atinge ao ser humano, toca a Deus e a criação inteira também. Esse é o primeiro motivo. Limpa a mancha do pecado, a paixão de Cristo. O segundo mal que produzia o pecado é merecermos a rejeição de Deus. Evidentemente, aquele que prometeu uma coisa e depois deu um passo para trás na sua promessa, merece a rejeição daquele que recebeu a promessa. Pensemos isto. Um marido que promete para sua mulher fidelidade até a morte no sacramento do matrimônio e depois engana ela, evidentemente o movimento natural dessa mulher é rejeitar essa pessoa, porque falhou, porque não cumpriu. Imaginemos quando essa promessa é feita para Deus. Assim como o homem carnal ama a beleza da carne, assim Deus ama a beleza do espírito, isto é, a beleza da alma. Quando a alma se mancha com o pecado, Deus é ofendido e passa a odiar o pecador. Deus odeia tanto o ímpio como sua impiedade. Sabedoria 14, 9. Porque é verdade, o que está mal é o pecado. O amor de Deus é eterno sobre a pessoa e Deus quer sempre a redenção, a salvação da pessoa. Mas Deus quer o bem para a pessoa, mas não quer essa pessoa pelo mal que essa pessoa tem feito. É um produto, um efeito dessa pessoa. Então, ela é responsável de um verdadeiro ódio de Deus. Adão e Eva, quando cometem o pecado, que o primeiro que fizeram? Se esconderam de Deus, porque percebiam o peso do ódio de Deus. Cristo no Horto das Oliveiras. O que aconteceu com ele nesse momento, que se sentiu tão sozinho, tão abandonado do Pai?
aconteceu justamente que percebia com toda a força, com todo o peso, a gravidade do pecado. A paixão de Cristo, como solução, remove tudo isso, uma vez que ela deu satisfação ao Pai pelo pecado. Tal satisfação não poderia ser dada pelo homem. A caridade e o amor de Cristo foram maiores do que o pecado e a desobediência do primeiro homem. São Paulo escreve: quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5:10. O terceiro mal que trouxe o pecado é a fragilidade. Já não é somente uma mancha, não é somente o ódio de Deus, sino que é uma coisa que nos afeta a nós, enquanto às forças que nós precisamos para esse encontro com o divino, com o sobrenatural. O homem, depois de pecar pela primeira vez, pensa que pode evitar o pecado. Acontece-lhe o contrário. Enfraquecido pelo primeiro pecado, fica mais inclinado a pecar. O pecado acaba por dominar progressivamente esse homem que, por sua própria vontade, se põe em situação de pecar, como alguém que se atira num poço donde só pode sair com a ajuda de Deus. Depois que o homem pecou, nossa natureza se debilitou e se corrompeu. Devido a isso, ficou mais propensa a pecar. Cristo, porém, atenuou tal fraqueza e corrupção, embora não as tenha eliminado de todo. Graças à paixão, o homem fica fortalecido e o pecado, por ter perdido sua força, não consegue dominá-lo como antes. Auxiliado pela graça divina, que lhe é conferida pelos sacramentos, cuja eficácia deriva da própria paixão de Cristo, uma vez mais, o fiel pode resistir aos pecados, segundo aquilo que se lê em São Paulo na sua carta aos Romanos. Nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado. Romanos 6:6. Então, também para continuar aprofundando não somente nesta doutrina da paixão, senão em coisas concretas para a nossa vida espiritual. Nunca é o mesmo um pecado que 2, que 3, que 4, que muitos mais. Porque cada pecado nos debilita. Nós temos que entender o pecado, acho que este exemplo pode ajudar, como se fosse uma ferida material. Vamos supor, eu estou brigando com uma pessoa, tenho um inimigo na frente. E esse inimigo está com uma espada, podemos imaginar, eu também tenho a minha, e ele me faz um corte, pequeno talvez, mas eu já tenho uma ferida. Aí é uma coisa que está doendo, que está perdendo sangue, e esse inimigo me faz outro corte. A coisa é mais grave. E se faz outro corte e outro corte, evidentemente não é o mesmo um corte que nenhum, que 5, que 15, nunca é o mesmo. E a pessoa cada dia fica mais débil. Por isso, e aqui também está o maravilhoso da misericórdia de Deus, quando um pecador que tem encontrado a profundidade mais profunda do pecado se converte e consegue vencer o pecado e manter-se de pé, estamos, sem dúvida alguma, perante um milagre de Deus. Estamos perante um milagre de Deus. Porque o Senhor justamente é quem está dando a força que ele não tem. Já ficou cortado por todos os lados. Perdeu sangue demais. Não tem forças. E para pior está inclinado a isso. É como que ele vê o que a causa de sua debilidade e vai para lá. Daí que temos que evitar o pecado como o pior mal que nós podemos sofrer, pior que a doença. Antes da paixão de Cristo, poucos homens viviam sem pecado mortal. Depois dela, muitos viveram e vivem sem pecado. Quarto mal que nasce do pecado, a obrigação de expiar nossa culpa, porque quem tem uma dívida, o que tem que fazer? Tem que pagar a dívida. Não tem outro modo. E o pecado é uma dívida com Deus, é uma ofensa a Deus. E tem que se pagar para Deus essa ofensa que se fez contra Ele. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido
e que apenas seja proporcional à culpa. Se eu me endividei com 5, tenho que pagar 5. Não posso pagar 3 ou 2. Qual é o problema? Que minha dívida diz infinito. Tem aí um sinal de infinito. E eu não tenho infinito. Meus bolsos são bem limitados. Aí está o grande problema do pecado. Considerando-se que a culpa do pecado é infinita, dado que se opõe ao bem infinito, isto é, Deus, cujos mandamentos o pecador transgride, também a pena devida ao pecado é infinita. Cristo, porém, por meio de sua paixão, livrou-nos dessa pena, assumindo-a Ele próprio, como se lê na primeira carta de São Pedro, sobre o madeiro lavou nossos pecados em seu próprio corpo, 2:24. Somente Cristo podia pagar. Isto já conhecemos da catequese inicial, que fizemos quando éramos crianças. Mas uma dívida infinita somente pode ser pagada por aquele que é infinito, Deus. Se fosse uma dívida finita, limitada, talvez nós poderíamos ter pago. Mas não conseguíamos. Somente Deus podia fazer essa obra. A paixão de Cristo, continua Santo Tomás, foi tão eficaz que bastou para expiar todos os pecados do mundo, ainda que seu número fosse infinito. Eis a razão pela qual os batizados são purificados de todas as suas culpas e porque os sacerdotes podem perdoar os pecados. Isto explica também porque aqueles que mais assimilaram a paixão de Cristo conseguem maior perdão e merecem maiores graças. E por isso também que, enquanto mais contato com a paixão de Cristo, mais força vamos ter, mais bem vamos receber. Aqui eu estou pulando a outro tema, mas como falamos da paixão de Cristo, meu contato com a Eucaristia, especialmente na Santa Missa, será motivo de maior força espiritual, de vitórias espirituais. Daí que se diz que nunca uma pessoa pode se arrepender de ter participado bem de uma missa a mais. Vai sim se arrepender de não ter participado, de não ter comulgado, de não ter compreendido que aí estava acontecendo o milagre mais grande do mundo, que é o mistério da paixão. Que se abria essa porta aí no tempo, por dizer de alguma maneira, e ele estava contemplando o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Disso sim nós podemos arrepender, mas não de participar de uma missa a mais, ou de participar de algum ato eucarístico a mais. Porque justamente é a paixão de Cristo para nós a força. O quinto motivo que coloca aí Santo Tomás, o pecado nos exiliou do reino dos céus. Evidentemente, um filho que xingou seu pai, que maltratou seu pai, não merece o que é a recompensa da herança de seu pai. Fomos exiliados do reino dos céus. Materialmente, no livro do Gênesis, fica isso claro quando Adão e Eva são jogados fora do paraíso e se coloca um anjo na porta, na entrada, para que eles não possam voltar. Não mereciam, eram pecadores agora. Acabou para eles o paraíso. Aqueles que ofendem os reis são forçados ao exílio. O mesmo aconteceu ao homem que, devido ao pecado, foi expulso do paraíso. Logo que pecou, Adão foi lançado fora do paraíso, cuja porta se fechou. Cristo, com sua paixão, abriu essa porta e tornou a chamar os exiliados para o reino. Ao abrir-se o lado de Cristo, abriu-se também a porta do paraíso, e ao derramar ele seu sangue, a mancha foi apagada. Deus foi aplacado, a fraqueza foi destruída, a pena expiada e os exiliados chamados novamente para o reino. Eis porque foi dito ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Repare-se que isso não foi dito no passado. Também não foi dito a ninguém, nem a Adão, Abraão ou Davi, que eram pessoas importantes, mas Deus não falou para nenhum deles: hoje estarás comigo no paraíso. Foi dito hoje. No mesmo instante em que a porta se abriu, o ladrão pediu e obteve o perdão. Irmãos, a carta aos Hebreus diz isto: agora podemos entrar com toda a confiança no santuário, porque Jesus morreu por nós.
capítulo 10, versículo 19. Com isso, fica esclarecido porque a paixão de Cristo nos foi útil remédio contra o pecado. A primeira parte, a paixão pagou, mas falta ainda a segunda parte que tínhamos falado que Santo Tomás coloca como motivo da paixão. E então ele diz, e não menos útil, a paixão de Cristo, como exemplo. Escreveu Santo Agostinho, a paixão de Cristo é suficiente para servir de modelo a toda nossa vida. Daí, uma vez mais, meditar cada dia a paixão de Cristo é um proveito enorme. Por isso, houve santos que diziam que seu livro era o crucifixo, porque a paixão é uma escola de vida. Qualquer situação, qualquer sofrimento, qualquer pecado a vencer, todo está na paixão de Cristo. Me faltam virtudes? Na paixão. Quem quiser viver com perfeição, Santo Tomás, talvez uma das páginas mais bonitas escritas pelo santo, deve desprezar o que Cristo desprezou na cruz e desejar o que ele desejou. Nenhum exemplo de virtude falta na cruz. Se procuras um exemplo de caridade, ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. João 15:13. Foi o que Cristo fez na cruz. E uma vez que Cristo entregou sua vida por nós, não nos será pesado suportar qualquer espécie de mal por amor dele. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Salmo 116, 12. Se procuras um exemplo de paciência, já falou da caridade, encontrarás na cruz uma paciência em grau altíssimo. A paciência manifesta-se de dois modos, quando alguém suporta grandes sofrimentos e quando alguém suporta o que poderia ter evitado. Cristo suportou na cruz grandes sofrimentos. Vós todos que passais pelo caminho, olhai e vede, existirá dor igual à minha dor? Cristo suportou sofrimentos com imensa paciência. Quando insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava. 1 Pedro 2,23. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença de seus tosquiadores, não abriu a boca. Isaías 53:7. Na cruz, Cristo não evitou o que poderia ter evitado. Pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, para que Ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26:53. Foi grande, com efeito, a paciência de Cristo na cruz, e continua falando de virtude de Santo Tomás. Por isso, no Egito, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, como os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus 12, de 1 ao 2. Se buscas um exemplo de humildade, olha para o crucificado. Deus quis ser julgado por Pôncio Pilatos e aceitou morrer. A tua causa, Senhor, foi julgada como a de um ímpio. Jó 36:17. Sim, como a de um verdadeiro ímpio. Nós o condenamos a uma morte vergonhosa. Sabedoria 2:20. O Senhor quis morrer pelo seu servo, aquele que é a vida dos anjos pelo homem. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte. Filipenses 2:8. Se buscas um exemplo de obediência, outra virtude mais que coloca Santo Tomás, procura seguir aquele que se fez obediente ao Pai até a morte. Se pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Romanos 5:19. Se buscas um exemplo de desprezo pelas coisas terrenas, segue aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, no qual estão os tesouros da sabedoria, mas que sobre a cruz aparece nu, ridiculizado, cuspido, flagelado, coroado de espinhos, obrigado a beber fel e vinagre e finalmente morto. Não te apegues às vestes e às riquezas, uma vez que repartiram entre si, e aqui coloca as palavras de Cristo, as minhas vestes, e sobre a minha túnica tiraram a sorte. Salmo 21:19.
Nem te apegues às honras, porque ele suportou as zombarias e os açoites, nem des importância às dignidades, já que os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram sobre sua cabeça, nem te deixes atrair pelas delícias, porque ofereceram-me fel em vez de comida, e quando tive sede, me deram vinagre. Salmo 69, 22. Comentando as seguintes palavras da carta de São Paulo aos Hebreus, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, Santo Agostinho escreve: o homem Jesus Cristo desprezou os bens da terra para mostrar que esses bens devem ser desprezados. E acaba aqui o comentário deste artigo de Santo Tomás de Aquino de um modo maravilhoso, magistral realmente, porque não somente nos deu a doutrina de por que Cristo morreu na cruz para pagar o pecado, sino também que nos deixou essa segunda parte, que certamente faz parte da doutrina, mas que dá uma força muito grande para a nossa vida espiritual. Ele coloca exemplos de algumas virtudes que nós podemos extrair da cruz de Cristo: caridade, obediência, paciência, espírito de sacrifício, desprezo das coisas da terra, mas certamente que poderíamos colocar qualquer uma das virtudes, não? Que Cristo viveu. Até poderíamos colocar coisas que são tão boas para nós como o amor a Nossa Senhora, se manifestou maravilhosamente na cruz, como essa atenção que Cristo tinha pelas necessidades dos outros. Quando ele sofria, ele consolava as mulheres de Jerusalém. E bom, poderíamos certamente continuar falando, porque o mistério da cruz é muito rico, é um mistério que dá para uma vida toda. Por isso é bom, por um lado, leitura frequente dos santos evangelhos da paixão. Temos aí os relatos maravilhosos que são a mesma palavra de Deus, inspiração. Ler livros sobre a paixão de Cristo, particularmente está o livro do Padre La Palma, que é um livro muito bom, muito recomendável, de meditações sobre a paixão. Tem um livro de Santo Alfonso Maria de Ligório sobre meditações da paixão e certamente um monte de santos mais. Meditar cada vez que temos a possibilidade perante o Santíssimo, essas virtudes que podemos extrair da cruz de Cristo, e a cada dia, em nossa vida comum, em nossos momentos nos quais podemos refletir um pouquinho, meditar neste mistério, porque daí nasce todo para nós. E como esta aula já está sobre o tempo previsto, acabamos aqui. Na próxima semana vamos continuar, se Deus quiser, com este tema, o credo de Santo Tomás de Aquino, com os artigos correspondentes. Deixo uma vez mais para vocês minha bênção e que tenham uma boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.